Caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui na internet, pelo nosso canal do YouTube. Muito bom ter você aqui. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Como sempre gostamos de lembrar, solicitemos aos amigos espirituais desta casa que continuem nos amparando nestes momentos de grandes desafios. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre a tempestade acalmada, que está em Marcos, capítulo 4, 35 a 41. A tempestade acalmada é um registro encontrado tanto nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Porém, há um consenso entre os estudiosos do Evangelho de que a fonte principal teria sido a de Marcos para a construção do texto, que é o seguinte: E disse-lhes naquele dia ao cair da tarde, passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava, no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. E depois ele perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Importa destacar que o mar citado por Mateus é o Mar da Galileia, também conhecido como o Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Na verdade, trata-se de um lago de água doce formado pelo Rio Jordão. A princípio, chamava-se Mar de Quinerele. Mais tarde, o Lago de Genezaré era cercado por montanhas, exceto nos lugares por onde sai o Rio Jordão. Por causa da sua grande extensão, deram a ele o nome de mar, embora suas águas fossem doces. E o Monte Hermon está nas suas vizinhanças, coroado de neves eternas, que dão origem a violentas e repentinas tempestades. As tempestades ali são muito frequentes e, às vezes, até mesmo violentas, como relatam os textos evangélicos, em razão do ar quente produzido pelo clima subtropical, em choque com o ar frio vindo das montanhas próximas. E o relato dos evangelistas faz ver com que a tempestade tem duas lições. Primeira, é a ação de Jesus sobre as forças da natureza. E segundo, refere-se ao valor da fé ou da confiança no Messias divino, que permanecia dormindo enquanto a tempestade atingia o barco, inundando-o, colocando em risco, pois o vento e as ondas eram violentos. E o mestre Kardec pondera que Jesus tem autoridade sobre os fenômenos do cuidado da natureza, tem condições de acalmar a tempestade. Jesus sabe de antemão o perigo real. Os discípulos deveriam confiar no Senhor, mesmo estando ele dormindo. Mas como os espíritos atuam em a natureza? Em O Livro dos Espíritos, consta a informação de que há espíritos e outros seres incumbidos da ordenação da natureza, sendo que no período mitológico eram chamados deuses, os quais exerciam atividades específicas. Para a mitologia, havia espíritos que cuidavam dos ventos, dos raios, da vegetação. Contudo, a resposta aos orientadores da codificação transmite na questão 338 do Livro dos Espíritos, que nos leva a algumas conclusões. Primeiro, para cuidar da natureza há um envolvimento direto de espíritos mais desenvolvidos e de outros mais primitivos. E para o Espiritismo, nos ensina que não tem efeito sem causa. Logo, os fenômenos como tempestade, terremotos, maremotos, inundações são orientados por entidades espirituais obedecendo os desígnios divinos. Jesus, neste caso aqui, não faz milagre ao apaziguar a tempestade. Usou apenas de seu conhecimento das forças que regem o universo e além da sua superioridade moral para ordenar os orientadores invisíveis da atmosfera que fizessem cessar a tempestade. Aquele que crê, sabemos,
Tenha fé em todos os instantes da vida. Trata-se de um trabalho intenso e persistente de desenvolver a fé. Espíritos imperfeitos ainda são vacilantes nessa questão. Da mesma forma como aconteceu com os discípulos do Mestre, que não aceitaram plenamente porque não tinham a convicção de que Jesus era o Messias enviado por Deus. Entretanto, no momento de crise, deixaram-se conduzir pelo medo, pela desesperança, apesar de Jesus estar ali no mesmo barco. Isso demonstra o quanto ainda temos que crescer espiritualmente pela vivência da fé. Nada da vivência de uma fé mística, dogmática, mas a de praticar a fé raciocinada como ensina o Espiritismo. Lembremos, por exemplo, de Paulo de Tarso, quando ele destaca que o valor de se cultivar a fé ajuda a manter a harmonia à nossa felicidade espiritual. Quando ele nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé tem importância capital na transformação pessoal de todos nós. É algo que devemos canalizar toda a nossa força e energia espirituais. Daí, Jesus, sempre presente, fazendo com que nós sejamos amparados. Mesmo que possamos agir como Moisés, que não acreditou na ressurreição do Cristo, mesmo após a sua crucificação, ele precisou ver o Mestre. Mas Jesus disse-lhe: por que me viste, Tomé? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então é preciso, portanto, queridos irmãos, aprendermos a cultivar a fé. Momentos conturbados, momentos difíceis, momentos de apreensão, incertezas, dúvidas, eles fazem parte do nosso aprendizado. Mas nós precisamos sim mantermos a fé raciocinada, a convicção na vida futura, a certeza de que tudo é passageiro, que nenhuma dor perdurará para sempre em cada um de nós. Devemos acreditar em mundo melhor, acreditar em momentos melhores, a partir da nossa ação individual. O reforço, o fortalecimento de trabalhos individuais fortalecem o mundo. Nós nos unimos, nós nos fortalecemos. Então, essas são as nossas singelas reflexões para o nosso dia de hoje. Que essas reflexões possam calar o nosso coração. Se fez sentido para você, se trouxe-lhe alguma mensagem de alento do Evangelho, no Evangelho de Jesus, compartilhe com aquele seu familiar, aquele seu amigo, aquele seu conhecido. Divulgue, deixe abaixo os seus comentários, as suas dúvidas, para que nós possamos fazer com que essa mensagem de Jesus chegue a um número também de outras pessoas que precisam relembrar estas passagens de Jesus. Um abraço fraterno em todos, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro.